Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 17 de março do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela família, pelos amigos, pelos dons, pela inteligência, pela sabedoria que estamos procurando desenvolver, pelas virtudes que nos auxiliam a superar as imperfeições. Obrigado, Senhor, por esse instante de transcendência, de perceber que há um movimento de renovação na nossa intimidade. Em contato com os espíritos superiores, muito obrigado, Senhor. Tema de hoje, chamados e escolhidos. Dando continuidade às reflexões em torno do livro A Gênese, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, analisados pelo nosso codificador e mestre Allan Kardec, trabalharemos hoje a passagem do cego de nascença, contida, portanto, nesse capítulo 15, enumerado o item 24 e depois o 25. Conto com a paciência porque terei que fazer a leitura e ela é um pouco extensa. Aspas. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde seu nascimento. E seus discípulos fizeram-lhe esta indagação: Mestre, é o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que é a causa de que tenha nascido cego? Jesus lhes respondeu: Não é nem que ele tenha pecado, nem aqueles que o puseram no mundo, mas é a fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, na qual ninguém pode atuar. Tanto que estou no mundo, sou a luz do mundo. Após ter dito isto, ele cuspiu na terra e, tendo feito lama com a saliva, ele untou com esta lama os olhos do cego e lhe disse: Ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi lá e se lavou e voltou, vendo com claridade. Seus vizinhos que o tinham visto antes pedir esmolas disseram: Não é esse que estava sentado e que pediu a esmola? Uns respondiam: É ele. Outros diziam: Não, é um que se parece com ele. Mas ele lhes dizia: Sou eu mesmo. Eles disseram-lhe então: Como é que os vossos olhos estão abertos? E ele lhes respondeu: Esse homem que se chama Jesus fez lama e a colocou em meus olhos e me disse: Ide à piscina de Siloé e lavai-vos aí. Eu o fiz. Eu me lavei, aí eu vejo. Eles lhe disseram: Onde está ele? O outro respondeu-lhe: Não sei. Então eles conduziram aos fariseus esse homem que tinha sido cego. Ora, era o dia de sábado, e Jesus tinha feito essa obra e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus interrogaram, pois, também eles próprios, para saber como tinham recuperado a visão. E ele lhes disse: Ele pôs lama sobre os olhos. Eu me lavei e eu vejo. Sobre isso, alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é jamais enviado de Deus, já que não guarda nunca o sábado. Mas outros disseram: Como um homem periculoso poderia fazer tais prodígios?
e havia por lá divisão entre eles. Disseram, pois, de novo ao cego: E tu, o que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram absolutamente que esse homem tivesse sido cego e que recuperava a vista, até que fizeram vir seu pai e sua mãe. E lhes interrogaram, dizendo: Eis aí vosso filho, que dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê atualmente? O pai e a mãe responderam: Nós sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê atualmente. E não sabemos nada mais sobre quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele tem idade para responder por si próprio. Seu pai e sua mãe falavam dessa forma porque temiam os judeus. Porque os judeus já tinham resolvido em conjunto que qualquer um que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria excluído da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responder: Ele tem idade, interrogai ele mesmo. Eles chamaram, pois, uma segunda vez esse homem que havia sido cego e lhe disseram: Rende glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, de nada sei. Mas tudo o que sei é que eu era cego e que eu vejo atualmente. Eles lhe disseram ainda: Que a ti ele fez? E como abriu os teus olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e vós entendeis. Por que quereis ouvir ainda uma vez? É que quereis tornar-se seus discípulos? Sobre quem eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Se tu mesmo, seu discípulo, para nós somos os discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas para este não sabemos de onde saiu. O homem respondeu-lhes: Eis o que é espantoso, que vós não sabeis de onde ele é e quem tem aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus nunca exalta os pecadores, mas se alguém honre e faça a sua vontade, é este aí que ele exalta. Depois que o mundo existe, não se tem mais ouvido dizer de ninguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, ele não poderia fazer nada do que fez. Pois bem, amigos, eles lhes responderam: É apenas um pecado deste, o ventre de sua mãe, e não queremos nos ensinar. E o excluíram. Passagem extensa, João 9, 1 a 34. Sem delongas, ouçamos agora Allan Kardec. Item 25. Esse relato tão simples e tão ingênuo traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico, nem de maravilhoso. É uma cena da vida real tomada sobre o fato. A linguagem desse cego é bem a desses homens simples, entre os quais o saber é substituído pelo bom senso, e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia, por razões às quais não faltam nem justeza nem propósito. O tom dos fariseus é o desses orgulhosos que não admitem nada acima de sua inteligência e se indignam ao simples pensamento de que um homem do povo possa lhes corrigir. Salvo o colorido local dos nomes, se diria que esse fato é do nosso tempo. Ser enxotado da sinagoga equivale a ser posto fora da igreja.
era uma forma de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada conforme o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam Jesus como Messias. Excomungando-os, coloca-os fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus em relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é excluído, porque não pode crer que aquele que o havia curado fosse um possuído do demônio, e porque ele glorificava a Deus por sua cura. Não é o que se faz com os espíritas? O que eles obtêm? Sabe os conselhos dos espíritos. Volta a Deus e ao bem, curas. Mas tudo é tido como obra do diabo, e sobre eles lança-se maldição. Não vistes padres dizerem, do alto do púlpito, que se torna melhor ficar incrédulo do que retornar à fé pelo Espiritismo? Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas que possuíssem tal dom, porque é um dom satânico? Que diziam e que faziam de diferente os sacerdotes judeus e fariseus? De resto, é dito que tudo deva passar atualmente como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos: é o pecado desse homem a causa de nascer cego? Indica a intuição de uma existência anterior. Caso contrário, não teria sentido. Porque o pecado, que seria a causa de uma enfermidade de nascença, deveria ter sido cometido antes do nascimento e, por consequência, em uma existência anterior. Se Jesus tivesse visto aí uma ideia falsa, ele teria dito: como esse homem teria podido pecar antes de estar entre nós? Em lugar disso, ele lhes disse que, se o homem é cego, não significa que tenha pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. É como dizer que ele devia ser instrumento da manifestação do poder de Deus. Se isso não era uma expiação do passado, é uma prova de que devia servir a seu progresso. Porque Deus, que é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para lhe curar, é evidente uma espécie de lama feita com a saliva e terra. Não podia ter essa qualidade, senão pela ação do fluido curador do qual estava impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético. Fluido espiritual, ele se refere à atuação dos espíritos. Magnético, fluido dos homens, ao qual servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Eu disse que a aventura ia ser longa, mas valeu a pena. Vamos simplificar, para, como Kardec disse, ajustar aos nossos tempos. Nós temos aqui, novamente, uma passagem, uma cura, realizada no sábado. Novamente, nós estamos sendo chamados para compreender a transcendência da forma, do tempo. Então pode ser sábado, domingo, segunda, de manhã, à tarde, de madrugada. Os espíritos atuam constantemente socorrendo as nossas súplicas, as nossas doenças. Quando chamamos, quando pedimos, pedi e obtereis. O cego
Então nós trabalhamos em outros Gênesis no lar que a cegueira pior é a cegueira que não admite, que não enxerga, sob o ponto de vista filosófico. O indivíduo que não aceita recursos, ele não se disponibiliza para ver mais à frente. É a pior cegueira. Existe a cegueira de nascença. Jesus, esclarecido por Kardec, quer dizer que nem toda cegueira física de nascença significa que é um problema do passado, uma expiação. Mas a cegueira por si só é uma prova que o espírito solicita, pede por necessidade pessoal. Ele quer trabalhar um testemunho, uma confirmação de um aprendizado. Mas a cegueira pode ser uma missão, pode fazer parte, como um recurso, da missão que este vai desenvolver. Olha que interessante. Quando a gente vê, por exemplo, a vida do Chico Xavier, em 1931, quando ele lançou o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, ele fala num depoimento que é público, que está em livros, que foi um presente que ele recebeu. Foi um chamado. Olha que interessante. Publica um livro, o escritor fica muito feliz quando vê o filho nascer. Então, se o mundo espiritual não convidou para brindar, e sim para celebrar, para confirmar o selo que precisava de ser reconhecido, ele perde praticamente a visão de um olho. Um drama que ele carregou a vida inteira. Pode ser um drama vinculado ao passado? Pode. Mas o interessante é porque nós temos duas existências de Chico Xavier que ele foi cegado. Me refiro a Flávia Lentulus, do livro Há 2000 anos, e a Lívia, do livro Ave Cristo. Foram cegados esses personagens. Nesse caso, tem tudo para ser problemas do passado. Agora, a cegueira atual de uma vida missionária não necessariamente seja uma expiação, mas pode ser uma prova. Eu estou trazendo isso aqui sem nenhuma presunção de entrar na intimidade da vida de Chico. Mas ele é médium, se colocou como tal e continua sendo uma ponte para que a gente possa nos aproximar da verdade, daquele conteúdo que nos ajuda. Então não é correto, não tem sentido evolutivo a cegueira ter a ver com o que os nossos pais fizeram. Fiz-me claro. Mas hoje em dia se fala muito em confirmação pela ciência. É muito legal. É tão bom isso, né? Porque a confirmação da ciência dá de acordo com o ponto de vista, com o que o indivíduo quer. Aí ele usa do argumento. Mas eu vou lá dizer o seguinte, que naturalmente qualquer disfunção, qualquer problema de ordem fisiológico que uma criança apresenta tem a ver com seu código genético. Ok? Então, André Luiz esclarece nas suas obras, e não me cabe aqui entrar no mérito, que na hora da formação do corpo existe um projeto, um planejamento, a nossa estrutura fisiológica é previamente determinada. Então, naquele momento em que vai ter uma disputa de um espermatozoide, olha que interessante, entre milhões vai chegar um, não é uma corrida de Fórmula 1, um espermatozoide que vai chegar por atração magnética, e isso cabe um outro estudo, a gente explica, que vai chegar e atingir o óvulo. A lógica para a ciência não existe, porque pode chegar um espermatozoide todo fraturado,
na frente de um maratonista que foi preparado para as Olimpíadas. E aquele espermatozoide é que vai definir, não é? Que vai contribuir com o código genético que pode naturalmente gerar que vai gerar as consequências, que pode ser um corpo com anomalias. É a necessidade do espírito. Ficou claro, pessoal? Pode ser prova, pode ser expiação. Quando Jesus fala sobre o poder de Deus para que se cumpra, naquele tempo ele não tinha muito elemento para abordar, porque os homens precisavam de mais informações. Mas hoje Jesus está dizendo assim, olha, a lei divina está escrita na natureza interna de cada um. Então, para que se cumpra a vontade de Deus, é no sentido das necessidades pessoais dos indivíduos. Então, somos nós que determinamos exatamente o movimento evolutivo. Somos nós que recolhemos as respostas e somos nós que somos chamados a aprender a administrar. Um chamado da vida, a resposta que damos, sempre na condição de escolhidos. Porque a vida bate na nossa porta, trazendo notícias, sinais, convites, de acordo com a nossa necessidade. Então, chamados e escolhidos. E o grande lance, sob o ponto de vista filosófico, matriculados na escola da filosofia cristã, com Jesus ao lado de Kardec, o grande lance é a gente aprender a ver. Ver mais à frente. Então, os recursos usados por Jesus para curar a lama, os espíritos utilizam do fluido cósmico, do fluido do magnetismo humano, para nos ajudar. Então, o que muitas vezes é tido como milagre sobrenatural é a atuação dos espíritos como representantes de Deus, usando a ciência que eles conhecem e que nós ainda somos infantilizados para compreender. E não é à toa. Porque para adquirir um conhecimento é necessário o esforço, a natureza da vontade e, acima de tudo, o merecimento. Filosoficamente, eu quero dizer o seguinte, que se o homem ainda não tem o remédio, a vacina, é porque ele precisa ainda maturar moralmente para obter. Porque a evolução não dá saltos. Mas a dificuldade sugere que o homem dê uma passada maior. É a lei do progresso quando nos visita através dos flagelos destruidores. Das tempestades, das erupções vulcânicas, tremores de terra, das doenças, da pandemia. Agora vamos para o campo moral, que vocês estão já bastante informados sobre pandemia, embora também muito desinformados, porque é uma avalanche de informação e desinformação, revestida sempre com aquela palavra ciência, como se a ciência fosse a última palavra. A ciência é instrumento. A última palavra é da sabedoria. Continuando. Existe o problema moral, que é um flagelo. Então lidamos flagelo físico, flagelos da natureza, como epidemias, doenças, os flagelos interiores, administração pessoal, que nos remete ao diálogo sob o ponto de vista da moral. Jesus está atendendo aqueles que vão para o templo pedir ajuda. Não esqueçamos que o cego está no templo, na piscina de Siloé, em busca da cura.
Então, esse movimento do cego já o credenciava para ser esclarecido, envolvido, abençoado, enaltecido, a dignidade se estabelecendo, a fé robustecendo, a esperança enaltecendo, a vitória, o sucesso para aquele empreendimento. Então eu vou trazer uma palavra associada à gestão de uma empresa, só para fazer uma adequação. Que o espírito está sendo chamado para um grande empreendimento. Portanto, podemos nos tornar empreendedores de um negócio. Os negócios de meu pai, como disse Jesus. Eu vim aqui cuidar dos negócios de meu pai. É um empreendimento. Então, se na terra, para se obter sucesso no empreendimento material, na sua profissão, na tarefa que tu exerce, aonde for, você tem que compreender a importância do compromisso, da disciplina, mas também, como dissemos ontem, do envolvimento para um pertencimento a esse projeto. Ou seja, perceber o quanto é importante evoluir. Investir na sua causa. É o que Jesus afirma o tempo todo. Cuidar das coisas de meu pai. Caso aberto, eu não sei quais são as coisas de meu pai. Sabe sim. Intuitivamente você sabe o que você tem que fazer. Naturalmente, se você adquirir conhecimento pelo estudo, mergulhando numa escola que te favoreça, conviver com mestres, com pessoas mais sábias, num ambiente agradável, em que você se sinta acolhido, que você possa se sentir pertencente, como eu disse, ou seja, do grupo, em família, a motivação será um combustível imprescindível para você ir à frente. Mas não esqueça que é um projeto, e projeto precisa ser rascunhado, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar. Então escutamos em Espiritismo que devemos progredir, que vamos evoluir. Mas e aí? Então quem sabe não chega um momento em que nós batemos na porta da FEAC, da casa de Kardec, será que não chegou um momento de isso ficar mais claro? E a gente parar, sentar e começar a rascunhar um projeto de vida? Então você tem que escolher os princípios, as suas crenças e investir. Investir o capital. Então, o conhecimento é um capital que você está adquirindo. Compreenderam? Sabendo que é necessário você colocar ali os valores, não é? Os bens, que você escolha um local para abrir o seu trabalho, sua empresa, e se dedicar de alma e coração para isso. A sua vida vai melhorar. Porque à medida em que você trabalhar, você vai crescer. Você vai usar uma inteligência que organiza, que seleciona os conhecimentos que você está adquirindo. Ou a gente vai ficar escutando as histórias de Paulo de Tarso, as narrativas de João Evangelista, aquelas aulas de evangelho que nos emocionam, sem saber o que fazer com isso. Não tem sentido lógico. Você está perdendo tempo. Você poderia estar tendo uma vida mais qualificada. Os seus sofrimentos poderão perder a razão, o sentido de existir. O cego foi curado porque chegou o tempo. E ele se esforçou, ele lutou, ele empreendeu, ele projetou, ele caiu, ele levantou. Porque em todo o processo nós vivemos
a alegria e a tristeza. Não foi assim na hora que tu casastes? Se é que tu passou pela cerimônia? Ah, eu aceito. A primeira doença, a primeira avalanche, chute no traseiro, remove, deleta, troca, vamos para outro partido. Na hora da doença, não quero mais. Na hora que envelheceu, era tão bom, mas agora a laranja virou um bagaço. Não tem umas histórias assim? É por aí, meu amigo. Qual que é o seu projeto de vida? E para discutir a vitória tem que passar pelo trabalho. Aliás, quando eu associo sucesso e trabalho, no nosso alfabeto, as letras estão trocadas, porque o S vem antes do T, não é isso? Na verdade, é diferente sob o ponto de vista filosófico. O T tem que estar primeiro, antes do S. Trabalho, sucesso lá na frente. Se nos empreendimentos terrenos, a gente tem tanto exemplo, e eu hoje vou escolher um. Uma vez que vocês estão percebendo que eu estou no mundo ilusório da matéria. Mas existe um empreendedor que foi um grande vitorioso no negócio que ele acreditou, sonhou, né, e pôs em prática. Eu vou citar o Walt Disney. E ele tem uma frase célebre quando disse que se você não acreditar nos seus sonhos, você nunca vai realizá-los. Ele acreditou no Tio Patinhas, Mickey, Walt Disney, o desenho animado. Se vocês conhecerem a vida dele, vocês vão ficar encantados. Ele sonhava com aqueles bichinhos todos, já lá na frente como um filme. Então ele começou ali a rascunhar, desenhar e encontrou um método da vida. Os grandes da época, os empresários, ninguém acreditou nele. Muitas portas se fecharam. A definir que nem todas as pessoas acreditam e apoiam o seu projeto. Mas isso não é motivo para você não continuar acreditando, sonhando e realizando os teus sonhos. O tema de hoje, para que a gente possa caminhar para as nossas reflexões finais, chamados e escolhidos. O cego foi chamado. Eu costumo dizer nas minhas humildes participações na interpretação do Evangelho, que o Evangelho diz, muitos são os chamados. Aí o Carlos Alberto conclui dizendo, e poucos se escolhem. Porque, na verdade, escolhidos somos nós que podemos estabelecer ou não esse movimento. No livro Taça de Luz, lição 25, Emmanuel diz assim, e espero que essa mensagem toque a sua alma, o seu coração para o empreendimento desse novo dia. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições e redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para ensinar,
aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Amigo, amiga, Gênese no lar. Lembremo-nos igualmente das coisas que nos ajudam. O livro prestimoso, a mesa sábia e humilde, a água muda e calma, a fronde refrescante, o fruto valioso, o leito doce amigo, o ar que purifica, a terra que sustenta, a luz que aperfeiçoa. É imprescindível descerrar a visão para o tesouro celestial, que nos enriquece as horas, se realmente anelamos o contato com aqueles benfeitores que nos estendem as mãos de mais alto. Para isso, faze de teu lar o jardim sereno e belo, onde gentileza se irradie de teu espírito, perfumando o ambiente que te rodeia. Para isso, deixa as correntes cristalinas do otimismo te banhem o coração, para que a tua palavra traduza para os outros paz e alegria, esperança e reconforto. Os emissários do bem, sem dúvida, brilham ainda, distantes da sombra em que a humanidade tece o escuro fio de suas aflitivas paixões. Entretanto, agradecendo o bem que te cerca, acenderá a luz da compreensão em ti próprio, e através da compreensão pura e simples, recolherás em silêncio o apelo silencioso e sublime dos mensageiros do céu que te convidam à festa do amor, ainda na terra, que então se converterá para a tua alma em degrau milagroso da divina ascensão. Chamados e escolhidos para ascendermos o degrau milagroso da divina ascensão. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos inspirem nessa trajetória importante que precisamos valorizar. Este momento é um momento definidor. Pense nisso. Por mais que a nau possa parecer sossobrar, um sentimento de insuficiência, de incompetência, o medo da tempestade, a incerteza dos rochedos, lembre-se, Jesus está no leme. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós vamos passar, nós vamos atravessar, nós vamos encontrar o jardim sonhado, o campo maravilhoso para uma convivência melhor, para um trabalho motivador, para a convivência com seres superiores,
Mas para isso nós precisamos sermos dignos. E para isso precisamos nos elevar. Sendo educado, sendo bondoso, respeitoso, amigo, discípulo, sempre pronto para aprender. E muito longe da presunção de ter a verdade suprema. Cada um adquire a sua, sustenta, defende. Aprendemos dialogando, quando o diálogo sugere troca. Não insista em monólogos que pode ter a participação de muitos, quando o indivíduo pensa apenas na sua própria causa, sem qualquer interesse de ouvir os teus pontos de vista. Concluímos inspirando-nos na filosofia platônica, quando trouxe para nós o mito da caverna. A grande parte do povo está começando a despertar, e essa fase é a fase das opiniões, prelúdio da sabedoria, mas ainda muito distante. O que eu quero dizer é que, uma vez opinando, nós nos integramos, nos relacionamos, mas são apenas opiniões. A sabedoria está num outro estágio. Termino, então, inspirando-me também numa frase do filósofo amigo Emmanuel, quando disse: a filosofia é o caminho, o amor é a luz. Luz para todos. Ave Cristo, um bom dia. Gênesis no lar, mais um evangelho para o seu coração. Distribua com os corações queridos. Se a sua inspiração sinalizar para este endereço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ave Cristo.